Então vamos para algumas propriedades, né, dos espectros de RMN hoje, que eu acho que vão ser bastante importantes para nós no desenvolvimento dessa disciplina. O que eu vou falar aqui hoje para vocês não é nada de muito novo, que vocês não tenham basicamente visto na graduação, porém, eu quero falar isso para vocês, porque a hora que a gente começar a fazer as interpretações dos espectros, né, vocês tenham uma lembrança um pouco mais fresca, né, do que os espectros de RMN eles podem trazer para nós. Então, naquela aula gravada, né, eu falei um pouquinho, né, um pouco, né, sobre um fundamento muito básico da RMN e, e depois, né, eu falei de algumas propriedades também dos espectros. Porém, nessa aula de hoje aqui eu vou falar um pouquinho mais a fundo de algumas propriedades, tá? Principalmente as questões, né, de multiplicidade de sinais e alguma coisa de deslocamento químico que vai ser bastante importante para nós, tá? Então, vamos lá. Ah, Vocês sabem, né, que nós já discutimos que a RMN, né, quando você faz a RMN, nós vamos falar basicamente nessa disciplina, gente, de RMN de hidrogênio e carbono. Se der, a gente pode até comentar sobre o RMN de outros núcleos. Para química orgânica, outros núcleos que talvez seriam interessantes seriam o nitrogênio, o oxigênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, né? E talvez algum ou outro halogênio ali que talvez seria interessante estudar no RMN. Mas a gente vai começar a falar do hidrogênio porque quando a gente explica o espectro, né, a RMN de hidrogênio, a gente consegue pegar muitos pontos, ah, muitos conceitos que a gente pode estender para os demais núcleos. Porque o hidrogênio ele tem uma propriedade muito interessante que é a questão da multiplicidade. Não que outros núcleos não tenham, até carbono tem, né? Só que geralmente o espectro de carbono ele é feito, né? Geralmente ele é feito de forma desacoplada. Tem como você selecionar isso na sua sequência de pools, fazer o espectro de forma desacoplada. Para o carbono é interessante fazer o espectro de forma desacoplada, porque o espectro de carbono mais tradicional ele mostra, né, principalmente o deslocamento químico e para nós o muito importante é a quantidade de carbonos. Já para o hidrogênio, nós podemos fazer o espectro de hidrogênio também de forma desacoplada, né? Ou seja, cada sinal, cada hidrogênio na molécula, se a gente fizer de forma desacoplada, vai gerar apenas um único sinalzinho, tá? Isso seria interessante? Daria para ver a quantidade de hidrogênios que tem na molécula e tudo, só que não daria muitas informações quando a gente faz esse espectro de forma acoplada, ou seja, quando um hidrogênio interage com outro hidrogênio vizinho, geralmente, ou até um pouco mais do que o vizinho, eu vou comentar isso para vocês, e aí a gente obtém espectros, né? Sinais de espectros na forma de multiplicidades, né? Na forma acoplada, ou seja, um hidrogênio ele consegue detectar outro hidrogênio. Bom, dentro do espectro de RMN, né, nós temos uma escala aqui, né, que geralmente ela é feita, na verdade, ela é medida em Hertz, tá? Só que daí a gente faz uma conversão para ppm, né? Porque se a gente utilizar um equipamento de 200 MHz, esses valores vão ser diferentes, né? Esses valores aqui, né, de deslocamento químico, eles serão diferentes do que se a gente utilizar um equipamento de 500 MHz. Então, para padronizar, né, e ficar tudo igual, ou seja, um determinado sinal de hidrogênio, né? Então vamos supor aqui, né, nós temos
a molécula do etanol. Esses hidrogênios aqui da molécula do etanol, se a gente fizesse aqui, obter o deslocamento químico deles na forma de Hertz, se a gente fizesse isso em 200 MHz ou 500 MHz, esses hidrogênios aqui, eles teriam valores diferentes. Porém, quando a gente converte isso para ppm, todos os valores, se a gente fizer desse hidrogênio em 200 ou a gente fizer ele em 500, eles vão ter exatamente, né, basicamente exatamente o mesmo valor de deslocamento químico na escala de RMN. Essa escala de RMN de deslocamento químico, gente, ela assim, ela não tem um limite específico, né? Geralmente na química orgânica, né, nós utilizamos a escala de RMN, né, indo, sei lá, de 0, tá? Então eu vou desenhar uma reta aqui, não é tão reta assim, tá? Então a gente costuma usar aqui, né? Então 0. E na química orgânica, geralmente a gente utiliza isso daqui, né? Do 0 para cá. Para hidrogênio, deixa eu só continuar aqui. Para hidrogênio, geralmente a gente não passa de 14, 15 ppm. Para as moléculas orgânicas ali, que ali em 14 vai ser hidrogênio de ácido carboxílico ali, e 12 hidrogênio de aldeído. Porém, mas quando a gente vai para espectros de carbono, nós podemos chegar a 200, 210, 220 ppm. E aqui nós temos o 0, né, que eu mostrei lá o 0, né, da referência do espectro. Estou aprendendo a mexer nessas coisas aqui ainda. Quando a gente analisa moléculas orgânicas na presença de átomos não muito convencionais, por exemplo, moléculas orgânicas com fósforo, moléculas orgânicas com silício, outros tipos de silício, geralmente é muito comum você obter espectros na faixa aqui, ó, do negativo. Tá? Deslocamentos químicos aqui na faixa do negativo. Então, isso é comum. Mas, voltando aqui, né, para não fugir muito do assunto, geralmente nessa disciplina, gente, usualmente nós vamos utilizar os valores aqui iniciando do 0, que é o TMS, e vamos falar do hidrogênio, que vai ali perto de 12, 13 ppm, e, enfim. Quando um sinal de RMN, né, quando um sinal de RMN, ele se encontra mais à direita do espectro, né, então nós estamos vendo o espectro começando do 0 aqui. Se um espectro, se um sinal ele se encontra mais à direita, nós chamamos isso de um sinal de baixa, né, caindo na baixa frequência, e ele é protegido. O que significa protegido, como a gente viu anteriormente? Átomos que tenham muito elétrons, né, núcleos atômicos que tenham muito elétrons perto dele, né, então que puxa bastante a nuvem eletrônica para perto. E sinais desprotegidos, tá, que é ali, né, entre 4 para cima, né, nós geralmente são sinais de hidrogênio onde tem um átomo eletronegativo muito perto, que esse átomo eletronegativo puxa a densidade eletrônica para ele, e fazendo assim com que o átomo de hidrogênio ele fica desprotegido. Tá? A gente pode utilizar esses termos, né? Baixa frequência, campo alto, protegido, alta frequência, campo baixo, desprotegido. Porém, gente, nessa disciplina a gente vai falar mais assim, protegido e desprotegido, né? Ou nós podemos utilizar o termo aqui, né? Eu até esqueci de colocar, blindado, né? Então aqui quando nós dizemos que é protegido, nós podemos chamar de núcleos blindados e desprotegido núcleos desblindados. Geralmente na forma mais usual, nós falamos protegidos ou desprotegidos, ou blindados e desblindados. Tá? Uma coisa que eu não comentei com vocês, né?
Vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? Vocês podem me falar, me fazer perguntas. Se eu souber, eu respondo para vocês na hora. Se eu não souber, eu dou uma pesquisada aí, tá? Então, né, a escala do RMN, né, ainda falando de deslocamentos químicos, a escala de RMN, usualmente ela é medida aqui em delta, né, que nós chamamos de ppm, né, então a letra grega minúscula delta, e nós utilizamos no eixo x ppm. Então, olha o que eu falei, né, no slide passado. Se a gente fosse colocar a escala x em hertz, né, para dois equipamentos diferentes, né, então, ó, 60 MHz e 300 MHz, vocês veem que a escala em hertz ela se tornaria diferente um espectro do outro. Porém, quando nós colocamos nessa simples equação e transformamos esse hertz para ppm, todos os valores eles ficam padronizados, tá? Ou seja, o 1 ppm ele vai cair na faixa de 1 ppm, não importa em que tipo de equipamento você esteja fazendo, né? A potência do equipamento que você esteja fazendo. Claro que quanto mais potente o equipamento, eu não vou falar que é melhor, tá, gente? A potência do equipamento ela é muito boa quando você quer ver sinais muito bem resolvidos, né? Ou seja, sinais muito bem separados um do outro e com uma multiplicidade muito clara. Espectros de baixa potência, geralmente você não consegue separar muito bem os espectros, os sinais um do outro de hidrogênio, e também você não consegue ver uma multiplicidade muito clara. Só que os valores de deslocamento químico em 60 MHz ou em 300 MHz, eles serão os mesmos, porém em 60 MHz a gente vai ver um sinal um pouco mais, eu vou dizer assim, um pouco mais bagunçado. Só que quando a gente faz as integrais dos sinais, teoricamente as integrais elas terão que ser a mesma. Então, o que é melhor? Utilizar um equipamento de alta potência ou um equipamento de baixa potência? Bom, depende do que você quer fazer. Equipamentos de baixa potência, por exemplo, de 60 MHz, hoje nós encontramos equipamentos com essa potência na forma de bancada, ou seja, você tem um RMN de bancada que você não precisa de sistema de refrigeração de nitrogênio e hélio líquido que depois a gente vai falar na parte de instrumentação. E equipamentos acima de 200 MHz, né, você precisa daquele equipamento tradicional, né, onde você tem aquela proteção, aquele equipamento grande, e você precisa refrigerar, né, o magneto dele, né, o supercondutor, o magneto supercondutor dele, com hélio líquido e por fora com nitrogênio líquido, né. Então, se você utilizar uma potência menor, você tem a vantagem de a técnica ela ser muito mais barata. Se você utilizar uma potência maior, ela não é tão barata, porém a qualidade dos sinais ela é muito melhor. Ainda falando, né, da multiplicidade, né, quando um sinal ele acopla, né, com outro sinal, nós chamamos isso de acoplamento, né, acoplamento de spin, né, ou somente a palavra acoplamento. Então, quando um hidrogênio consegue, vamos falar assim, sentir o hidrogênio vizinho, nós chamamos isso de acoplamento. E esse acoplamento, ele é mostrado, né, ele é representado pela letra J, tá? E nós chamamos o valor, né, desse acoplamento, nós chamamos de constante de acoplamento. Então, essa constante de acoplamento, na verdade, a gente fala constante, mas ela não é uma constante assim, igual a constante de Planck, né, constante de Boltzmann ali, né? Ela é uma constante de acordo com o tipo de vizinhança que esse hidrogênio ele está. Então, se a gente tem uma vizinhança
um hidrogênio com a vizinhança semelhante numa molécula e um outro hidrogênio com a mesma vizinhança da molécula anterior, o valor da constante de acoplamento para esses dois hidrogênios vai ser igual. Por isso que nós chamamos isso de constante. Eu tinha falado para vocês, né, que a gente vai trabalhar com valores, né, de spin, né, possibilidades de spin, no caso de hidrogênio, em meio, né? Então, spins valendo meio, né? Então, pode ser menos meio ou mais meio, dependendo da orientação ali no campo magnético, tá? Então, ah, como um átomo, né, de hidrogênio, aqui, né, por exemplo, né, um átomo de hidrogênio, nós chamamos aqui de hidrogênio X, ele está próximo de um outro átomo de hidrogênio Y, geralmente, gente, aqui, os hidrogênios, a gente tem que separar duas coisas aqui. Primeiro, ambiente químico. Então, se aqui nessa posição fosse também hidrogênio e nessa posição também fosse hidrogênio, esses três hidrogênios aqui, né, esses três hidrogênios, na verdade, eles estariam no mesmo ambiente químico, porque aqui é uma ligação simples e essa ligação simples ela tem rotação. Então, teoricamente, né, por probabilidade, todos eles estariam bem divididos, assim, né, 33% de cada um, 33,3% de cada um na mesma posição. Então, por isso que eles estão eles estão no mesmo ambiente químico. Pelo fato desses hidrogênios estarem no mesmo ambiente químico, nós temos um hidrogênio vizinho que esse ambiente químico desse hidrogênio vizinho, ele é diferente desse ambiente químico do hidrogênio vizinho aqui, X, né? Então vamos supor, né, o ambiente químico do hidrogênio Y, né? Ele é diferente do ambiente químico do hidrogênio X? Sim, porém, esses ambientes químicos, né, esses hidrogênios em ambientes químicos diferentes, eles conseguem sentir a presença, né, ou seja, são influenciados pela nuvem eletrônica dos outros hidrogênios vizinhos. Então, um hidrogênio X aqui, ele pode sentir a presença do hidrogênio Y e como nós chamamos isso de, nós chamamos não, né? Os átomos de hidrogênio, né? Eles apresentam um spin de meio, né? Então eles podem estar alinhados para cima ou para baixo, né? No mais meio ou menos meio. Então o hidrogênio Y, ele existe nessas duas formas, na forma menos meio e na forma mais meio. A probabilidade deles existirem nessas duas formas é basicamente 50%. Então, o hidrogênio X ele consegue sentir o hidrogênio Y com o spin mais meio, e o hidrogênio X, né, ele também consegue sentir o hidrogênio Y na forma do spin menos meio. Então, quando você gera um sinal acoplado para o hidrogênio X, a gente, na verdade, vai gerar um sinal com dois picos, né? Pelo fato dele poder sentir essa diferença, né? De spin de mais meio e menos meio. Então, isso que é o acoplamento, né? Ou seja, a gente faz um espectro acoplado. Então, em vez de você obter um espectro que tem apenas um sinal para esse hidrogênio X aqui, você vai obter um sinal que ele tem dois picos, tá? Gente, eu não sei se vocês trabalham com alguma técnica cromatográfica, enfim, né? Mas eu só quero melhorar um pouco a nomenclatura nossa aqui, tá? Em técnicas cromatográficas, eu não sei como é que o pessoal geralmente usa aí, mas é muito comum a gente chamar de pico, né? Pico, enfim, né? Na verdade, gente, o correto não é pico, tá? O correto é sinal, tá? Então, no RMN, se
voltando aqui, né, o hidrogênio X, ele sentir esse hidrogênio Y na forma menos meio e na forma mais meio, nós vamos gerar um sinal, tá? Então, isso daqui é um sinal com uma multiplicidade de 2, tá? Assim, não, de forma não formal, você pode falar que é um único sinal com dois picos. Porém, eu não gosto muito de usar essa nomenclatura. Se vocês falarem isso para mim está errado, não, porque eu estou entendendo o que vocês estão falando, tá? Porém, isso daqui não é dois picos, assim, né? Duas coisas diferentes. Isso aqui é um único sinal com dois picos. Quando nós temos dois na forma é, simétrica, que depois eu vou explicar, né, as diferenças de multiplicidade, né, nós chamamos isso de dubleto, né, um D minúsculo, tá? Então, você pode chamar isso de sinal de RMN na forma de dubleto, sinal de RMN na forma de singleto, sinal de RMN tripleto, e assim sucessivamente. Então, pessoal, tentem não usar a palavra pico, tá? Tentem usar a palavra sinais, tá? Sinal. Então, vamos lá. Ainda, né, entre os acoplamentos, né, spin, foi isso que eu falei para vocês, né? Quando nós temos um acoplamento, que nós chamamos isso de acoplamento não geminal, né, mas acoplamento entre vizinhos, ou seja, um hidrogênio está ligado a um determinado átomo de carbono aqui, né, e outro hidrogênio está ligado a um outro determinado átomo de carbono aqui, e esse hidrogênio consegue sentir a influência desse outro hidrogênio, nós chamamos isso, esse sinal, né, dubleto, que vai ser gerado aqui, né, dubleto, isso daqui, né, a distância entre esses dois sinais é o que nós chamamos de constante de acoplamento, o J. E essa constante de acoplamento, ela é medida em Hertz. Então, 2 Hz, 3 Hz e meio, 4 Hz e meio, e assim sucessivamente. Quando um hidrogênio ele sente a presença de um outro hidrogênio que está no carbono vizinho, nós chamamos isso de J2. Tá? Né? Então, duas ligações de distância, nós chamamos isso de J2. Que geralmente é o que mais acontece. Na verdade, sempre vai acontecer, basicamente, né? Tendo um J2. Pode um hidrogênio vizinho, né, um hidrogênio aqui, sentir a presença, vamos supor que essa cadeia carbônica ela continua. Então, vamos desenhar um exemplo aqui. Então, vamos supor aqui, nossa, que péssimo desenho, né? Mas enfim. Vamos supor aqui, né? Nós temos hidrogênios nessa posição aqui. Nós temos 3 hidrogênios. E nós temos 2 hidrogênios aqui. Esses 3 hidrogênios, né, estão no mesmo ambiente químico, eles vão sentir a presença desses 2 hidrogênios aqui e gerando uma constante de acoplamento J2. Porém, esses hidrogênios aqui, eles podem sentir a presença dos hidrogênios mais distantes? Gente, usualmente não, tá? Usualmente não. Porém, pode acontecer algo que nós chamamos de acoplamento vicinal, ou seja, nós geramos um J3. Opa. Desculpa, gente, eu tô aprendendo a mexer com essas coisas aqui. Então, pode acontecer um J3. Sempre vai acontecer? Não. Para acontecer um J3 ou até mesmo um J4, muitas vezes, né? Então, se a gente tiver algo assim, né? Um J4, a molécula ela tem que ter algumas características muito específicas para que esses hidrogênios aqui metílicos eles sintam a presença em 3 e 4,
tá? Já vou comentar isso mais para frente com vocês. Então, agora vamos ver um exemplo diferente. Nós tínhamos visto anteriormente um dubleto, né? Ou seja, quando um hidrogênio em um ambiente químico ele sente a presença do hidrogênio que no outro carbono que apenas tenha um átomo de hidrogênio. Porém, quando nós temos aqui, por exemplo, né, um CH3, ó, então vamos supor que aqui também seja hidrogênio, aqui hidrogênio ou não, né? Tudo bem. Isso daqui é um ambiente químico, esse hidrogênio ele está num ambiente químico. E aqui nós supomos que tenhamos um CH2, tá? Então é como se fosse o etanol, tá, gente? Então, no etanol nós teríamos esse tipo de sistema, onde aqui nós teríamos dois hidrogênios e aqui nós teríamos três hidrogênios. Eles estão em ambientes químicos diferentes, tá? Então, isso daqui é um ambiente químico e isso daqui é um outro ambiente químico. Como esses hidrogênios estão no mesmo ambiente químico, eles vão se comportar como se fosse um único, né? Como se fossem iguais, na verdade, e esses dois como se fossem iguais. Como nós sabemos que os hidrogênios eles têm ali o spin de meio, né? Existem a probabilidade. Então, esquece esses dois hidrogênios aqui, né? Vamos trabalhar somente com esse. Esse daqui, ele pode sentir, como está aqui na imagem, esse daqui ele pode sentir os dois hidrogênios, né? O hidrogênio Y e o hidrogênio Y com um spin mais meio, ou ele pode sentir, né? O hidrogênio X aqui, ele pode sentir os dois hidrogênios Y com o spin menos meio, ou ele pode sentir o hidrogênio X, ele pode sentir os dois hidrogênios Y nas duas formas, na verdade, né? Mas com spin para cima, esse hidrogênio com spin para cima, esse hidrogênio com spin para baixo, ou esse hidrogênio com spin para baixo, esse hidrogênio com spin para cima. Então, aqui nós vamos gerar, quando nós temos um hidrogênio num determinado ambiente químico, vizinho de dois hidrogênios em um outro ambiente químico, nós geramos um sinal no espectro de RMN que nós representamos, né, pela letra T minúscula, chamado tripleto, devido às diferentes probabilidades de sentir os hidrogênios vizinhos em diferentes modos de spin. Não que isso seja importante vocês saberem, tem que estar com o spin menos meio, então vai sentir isso. Na verdade, para a gente, né, nessa disciplina, ele não é tão importante assim. O importante é vocês saberem que aqui nós temos um hidrogênio, né, um ambiente químico, e aqui nós temos um outro ambiente químico. Esse hidrogênio vai gerar que tipo de sinal? A regra, depois eu vou comentar, né, a regra do N mais 1, ou seja, né, número de hidrogênios vizinhos mais ele. Então, 2 hidrogênios vizinhos mais ele, então vai gerar um tripleto. E a gente vai ver os exemplos um pouco mais para frente. Quando nós temos um hidrogênio aqui e na presença de uma metila, que também no caso é o caso do etanol, tá? A gente pode expandir esse exemplo para o caso do etanol. Então, nós temos aqui, novamente, o etanol. Só que agora a gente vai fazer a análise contrária, tá? Então, no slide anterior nós estávamos analisando esse grupo de hidrogênios no ambiente químico da esquerda, porém agora nós vamos analisar aqui, ó, né? Esses dois hidrogênios eles estão no mesmo ambiente químico, né? E eles estão perto de uma metila. E essa metila, né, com 3 hidrogênios, tem as diferentes probabilidades dos spins. Então, na verdade, esses dois hidrogênios eles vão atuar como se fosse apenas um,
porque, por eles estarem no mesmo ambiente químico. Então, esse um vai sentir esse um vai sentir esse um vai sentir esse, e o sinal próprio dele. Então, vai gerar algo que nós chamamos, né, no RMN de quarteto, tá? No RMN nós podemos gerar sinais, né? Então nós podemos gerar singleto, dubleto, tripleto, quarteto. Aí o quintupleto, sextupleto, septupleto, né, podem existir, né? Porém, como o quarteto, né, e o quinteto, eles são representados por Q, né? Geralmente a gente coloca tipo QT, né, de quarteto, aqui para diferenciar, e aqui tipo QU, né? Opa, de quinteto, ou QUT também a gente coloca, tá? Para diferenciar o quarteto do quintupleto. Até quando pode chegar assim, octeto, noneto, dectupleto? Sim, pode existir, tá? Só que para as moléculas orgânicas bem mais comuns, geralmente isso não acontece, tá? Eu já consegui, né, espectros de RMN, né, na minha pesquisa, chegando ali até sextupleto, tá, vai, até sextupleto ali, um sextupleto bem definido, eu já consegui olhar. Septupleto, octupleto, pode acontecer? Pode, mas não em moléculas que são consideradas, né, orgânicas, geralmente em alguns complexos metálicos, enfim, pode acontecer esse tipo de multiplicidade bem, né, bem diferente. Essas multiplicidades, pessoal, elas seguem a ordem, né, que nós chamamos, que nós conhecemos lá no diagrama de Pascal, tá? Que é lá da física, né, na verdade da matemática, né, esse diagrama de Pascal, onde mostra as intensidades relativas dos multipletos, né? Então, quando o n é zero, né, ou seja, nós não temos uma vizinhança para um determinado átomo de hidrogênio, né? Então, a intensidade do sinal, né, a multiplicidade do sinal é 1. Ou seja, é quando nós temos um hidrogênio que não tem vizinhos hidrogênios, né? Então, supondo essa molécula aqui, ó, CH3, CH3, tá? Esses hidrogênios aqui da metila, ó, nós temos 3 hidrogênios aqui. Eles não, nesse outro átomo de carbono aqui, não tem nenhum hidrogênio vizinho, né? Então, esses 3 hidrogênios, por eles estarem no mesmo ambiente químico, eles vão gerar um sinal no RMN. Porém, como não tem nenhum vizinho aqui, eles vão gerar um único sinal. Então, que nós chamamos isso de singleto. Tá? Quando o N é 1, nós vamos gerar um conjunto, né, um sinal conhecido como dubleto. Por exemplo, quando nós temos algo assim. Né? Eu vou desenhar sempre moléculas semelhantes, tá, gente? Então, quando nós temos algo assim, CH3. Então, olha só, esses hidrogênios aqui dessa metila, né? Então, nós temos 3 hidrogênios aqui e nós temos um hidrogênio nesse átomo de carbono. Então, esses 3 hidrogênios que vão atuar como um único, né, por estarem no mesmo ambiente químico, vão conseguir sentir a presença desse hidrogênio vizinho, e aí a gente vai gerar um sinal que na RMN nós conhecemos como dubleto. E assim sucessivamente, né? Tripleto, deixa eu circular aqui, né? Então, um tripleto, né? No caso exatamente no caso do etanol, tá? Mas como eu estava desenhando a mesma molécula, vamos continuar desenhando moléculas similares. Então, basicamente é isso, tá? Então, nós temos 3 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Então, isso daqui, ele consegue sentir a presença desses 2 hidrogênios aqui, gerando um sinal
que nós conhecemos. Então, aqui, só para destacar, aqui nós temos um dupleto e aqui nós temos um tripleto. Tá? E assim sucessivamente. A intensidade, né, relativa desses sinais segue esse diagrama de Pascal mesmo. Né? Então, se nós tivermos um único sinal, a intensidade relativa só vai ser 1. Se nós tivermos um dupleto, a intensidade relativa é 1 também, ou seja, se a gente fosse medir a área desse primeiro sinal do dupleto, né, desse primeiro pico do dupleto, e desse segundo pico do dupleto, relativamente eles teriam que ser basicamente a mesma. Para um tripleto, se nós fôssemos medir a intensidade do sinal para um tripleto, né, então, se a gente fosse medir a integral desse e desse, seriam a mesma, mas, porém, a integral desse e desse seriam na proporção de 1 para 2. E assim sucessivamente. Esse desdobramento de sinal, gente, né, ocorre quando são hidrogênios não equivalentes, né? Então eu já mostrei para vocês, né, voltando no slide, ó, esses hidrogênios aqui, eles são equivalentes entre eles, e esses hidrogênios aqui, eles são equivalentes entre eles. Porém, entre os dois grupos de hidrogênio, eles não são equivalentes. Então, e ocorre em carbonos adjacentes, ou seja, carbonos vizinhos. Esses acoplamentos, né, provocam a absorção do hidrogênio, tá? E geralmente, né, varia ali de um campo mais alto e de um campo mais baixo. Por isso que nós temos essa diferença, né, de multiplicidade. Então, por exemplo, num tripleto, né, nós temos ali, desculpa a gente desenhar tudo torto, mas esse sinal aqui do tripleto aqui, né, o sinal do meio, ele está um pouquinho mais blindado do que esse outro sinal aqui, né? Isso é devido à diferença de absorção lá na frequência. E todas as possibilidades, né, de spin, elas existem, todas as possibilidades. Por isso que nós chamamos isso de espectro, né, um sinal desdobrado, ou seja, espectro acoplado. Então, né, vamos começar a fazer algumas análises simples aqui, né, para a molécula do tribromo etano. Começando com moléculas bem simples, tá? Então, a molécula, né, do tribromo etano. Bom, gente, primeiro é assim, qual é a fórmula química do tribromo etano, né? Então, C2, H3, BR3. Existe possibilidades de diferentes isômeros constitucionais para essa fórmula química? Sim, isso é muito importante e vocês devem levar muito em questão. Tudo bem, aqui nesse slide eu já coloco, pessoal, é 1,1,2 tribromoetano. Então nós sabemos que é essa fórmula aqui, ó. Então nós temos aqui 2 bromos aqui e 1 bromo aqui. Por isso que ele se chama, eu não vou mostrar os hidrogênios, tá? Por isso que ele se chama 1,1,2, porque nós temos 2 hidrogênios na posição 1 e 2 bromos na posição 1 e 1 bromo na posição 2. Porém, o outro isômero dele poderia ser simplesmente isso, ó. Com 3 bromos aqui. Tá? Com 3 bromos aqui. Então, como seria o nome disso? 1,1,1 tribromoetano. Então, aqui nós temos 2 isômeros constitucionais. Nos exercícios que geralmente eu vou passar para vocês, pessoal, eu vou passar sempre, né, a fórmula molecular, tá? Talvez eu coloque algum espectro de infravermelho para ajudar vocês ali, mas geralmente eu vou colocar a fórmula molecular. Quando vocês têm a fórmula molecular dada num determinado problema, vocês têm que pensar, não, beleza, essa fórmula molecular, qual é a quantidade de isômeros possíveis que podem ter?
Se você conseguir destrinchar, né, todos os isômeros possíveis, os isômeros constitucionais possíveis, vai te ajudar bastante, na verdade, a interpretar um espectro de RMN. Bom, mas aqui eu estava falando, né, eu dei o exemplo do 1, 2, 1,1,2 tribrometano. Então, nós sabemos que tem dois hidrogênios ligados no carbono 1, né? Então, desculpa, dois bromos, tá? Dois bromos ligados no carbono número 1 e um bromo ligado no carbono número 2. O que isso acarreta? Esses hidrogênios no carbono 1 e no carbono 2, que nós chamamos de hidrogênio A e hidrogênios B, eles estão em ambientes químicos diferentes, porém, esses hidrogênios B, eles são iguais, tá? Eles são quimicamente semelhantes. Então, vocês podem pensar, professor, mas olha só, esse hidrogênio B aqui não está mais próximo do hidrogênio A do que esse outro hidrogênio B? Dessa forma que nós representamos, sim. Mas lembre-se, gente, que essa rotação aqui, essa ligação simples, ela permite rotação. Então, uma hora esse hidrogênio vai estar mais próximo aqui, e outra hora esse hidrogênio vai estar mais próximo. Por isso que eles estão no mesmo ambiente químico. Então, que tipo de sinais eles vão gerar? Então, segue aquela regrinha, né, do N+1, que depois também eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Esse hidrogênio A, então é ele, né? Quantos sinais que esse hidrogênio A ele vai gerar? É sempre a quantidade de hidrogênios vizinhos mais ele, tá? Então aqui nós temos 1, 2, né? Ele mais 2. Então aqui ele gera um tripleto. Esses hidrogênios B, eles são iguais, então eles vão atuar como se fosse um só, então ele mais a quantidade de vizinhos, hidrogênios vizinhos. Nesse caso, apenas um único hidrogênio vizinho, então aqui nós vamos gerar um dupleto. Se nós fôssemos, né, medir a área, né, desse tripleto e a área desse dupleto, nós veríamos que se a gente medisse a proporção relativa entre as áreas, né, seria de 1 para 2. Por isso que a RMN é uma técnica muito interessante, porque ela consegue medir os valores relativos dos sinais de hidrogênio. Tá? Pode fazer os valores relativos para os sinais de carbono também? Pode, mas a gente precisa de uma técnica um pouco diferente, que eu vou falar um pouco mais para frente nessa disciplina. Tá? Então, né, eu já expliquei isso para vocês, né, por que gera um dupleto, né, agora a gente está falando especificamente, né, dessa molécula aqui, né, a molécula do slide anterior. Gera, assim, um dupleto por causa das diferentes probabilidades, né, do spin alinhado de acordo com o campo magnético e oposto ao campo magnético, tá? Então, aí você gera um dupleto. E no caso do tripleto, né, os dois alinhados com o campo magnético, os dois desalinhados desalinhados não, né? Ao contrário do campo oposto ao campo magnético, e um oposto e outro alinhado, e outro alinhado e outro oposto, né? Então, de acordo com essa multiplicidade aí. Isso daqui eu já mostrei para vocês, né? Então, nós seguimos a regra do N+1, tá? O que é esse N+1? N é a quantidade de hidrogênios vizinhos, tá? Hidrogênios vizinhos é o N. E o 1 é aquele determinado hidrogênio naquele ambiente químico que a gente está analisando, tá? Então, novamente, né, desenhando uma molécula aqui para vocês. Desenhar uma molécula diferente, vai, uma cetona. Tá? Essa molécula aqui. Se a gente estiver analisando que sinal essa metila aqui ele vai gerar,
né? A gente tem que analisar quantos hidrogênios tem nas suas posições vizinhas. Aqui tem 2 hidrogênios nessa posição, e aqui esses hidrogênios vão atuar como um só. Então é a regra do N mais 1. 2 mais 1. Então esse sinal aqui ele vai resultar num tripleto. Esse outro sinal aqui, né? Quantos hidrogênios ele tem vizinho? Ele tem 3. Então é ele mais 3. Então aqui ele vai gerar um quarteto. E esse hidrogênio, essa metila aqui no final da cadeia, né? Na verdade no início da cadeia, né? Pela regra da nomenclatura, né? Essa metila aqui, ela vai gerar quantos sinais? Nós não temos nenhum hidrogênio vizinho perto dela, então ele vai gerar apenas um singleto. E essas intensidades seguem aquela de Pascal, né? Então, a razão, né? A área relativa, né? É 1. No caso de um tripleto, né? Aqui, ó, é 1, 1, 2. E no caso do quarteto é 1, 3, 3, 1, né? Então, 1, 3, 3, 1. Tá? Então, sempre vai gerar esses sinais. Gente, por que vocês podem estar pensando assim, professor, mas entendi, né? Eu entendi que para um quarteto, para um tripleto, vai gerar uma razão relativa de, de 1, 2, 1, para um quarteto vai ser 1, 3, 3, 1. Tá, mas sempre vai acontecer isso, então eu sempre vou saber quando é um quarteto, por exemplo. Então, gente, eu estou falando isso para vocês porque em algum momento, quando vocês vão analisar um espectro, por exemplo, alguma coisa, pode acontecer da seguinte maneira. Vocês podem ter isso aqui, ó, no caso de um quarteto, né? Então, vocês podem ter isso, isso, isso. À primeira vista, quando vocês verem um sinal parecido com esse, à primeira vista vocês vão lá, opa, beleza, é um quarteto. Mas será que é um quarteto mesmo? Não poderia ser isso daqui, ó, num campo de baixa potência, um dubleto e um outro dubleto muito próximo um do outro, que quando eles são somados, eles geram um sinal desse tipo? Sim. Então isso é conhecido como duplo dubleto, tá? Como que vocês vão identificar se na verdade é um quarteto ou se na verdade é um duplo dubleto? Vocês vão identificar pela área relativa, principalmente, desses sinais. Se fosse um duplo dubleto, né, então no dubleto nós sabemos que a intensidade aqui é 1, aqui a intensidade é 1, né, e depois, né, no outro, ali, no outro dubleto, né, nós sabemos que também tem intensidade 1 e intensidade 1. Então, se vocês forem analisar as intensidades num duplo dubleto, né, ou seja, 2 dubletos, próximos ali um do outro, muitas vezes, vocês vão ver que sempre a quantidade relativa vai ser 1. Porém, quando vocês têm um sinal que é geralmente um quarteto, aí vai seguir essa proporção relativa de 1, 3, 3, 1. Tá? Mas a gente vai destrinchando isso devagar com o tempo aí, eu vou mostrando exemplos para vocês, principalmente quando chegar em compostos aromáticos, que a coisa ela é um pouquinho mais complexa. Bom, então, trabalhando nessa regra do N mais 1, né? Nós temos aqui um sinal de um dubleto. Tá? Quando vocês encontrarem um sinal, né, que geralmente a gente entende como um dubleto, então aqui ó, é um dubleto. Como que vocês sabem que é um dubleto puro, né? Ou seja, não seriam 2 singletos? Bom, gente, quando a gente utiliza um equipamento de RMN comum, um dubleto geralmente, né, ele gera, nosso péssimo desenho, né, deixa eu desenhar outra aqui, ele gera um sinal, não que ficou melhor, mas enfim, ele gera um sinal e ele vai ter
uma constante de acoplamento J muito específica, um J, né, um J2 nesse caso aqui, X, tá? Se vocês acham que realmente é um dupleto, né, que isso aqui é um único sinal gerando um dupleto, vocês vão ter que analisar essa constante de acoplamento aqui desse dupleto faz sentido ser um dupleto ou não? Isso, gente, isso eu estou falando para quando vocês não conhecem basicamente aquela molécula que vocês estão analisando, ou seja, vocês têm uma amostra totalmente desconhecida, vocês não sabem basicamente nada do que tem lá dentro dela e gera um sinal parecido com um dupleto, mas será que é um dupleto mesmo? Então vocês vão verificar na constante de acoplamento. Se a distância, né, em hertz desse sinal e desse sinal não ter uma constante de acoplamento relativamente bem conhecida, pode ser um indício de que isso é um singleto e isso é um singleto, tá? Mas geralmente, em alguns casos muito específicos, dois singletos aparecem meio próximos um do outro, dando confusão de que é um dupleto, tá? Outra forma de vocês analisarem isso, né? É muito complicado você ter uma molécula que tenha dois singletos, um próximo do outro, parecendo um dupleto que tenham a mesma integral, ou seja, isso daqui é um singleto e isso daqui é um singleto. Isso daqui tem a mesma integral disso, tá? No caso de um dupleto, eles vão ter sempre a mesma área relativa entre esses dois sinais, tá? Então é uma questão assim de probabilidade mesmo de acontecer. Quando você parte para multiplicidades um pouco mais claras, né, como se fosse como um tripleto aqui, você tem, né, essas quantidades relativas aqui de acordo com o triângulo de Pascal ali, né? Então, a proporção relativa entre esses sinais é 1, 2, 1, tá? Gente, eu não quero que vocês confundam aqui, por exemplo, se vocês têm um espectro de Riemann, eu acho muito importante eu comentar isso, que foi, na verdade, foi agora que eu percebi isso, tá? Então, vamos supor que vocês têm um espectro de Riemann aqui, tá? E nesse espectro de Rmn, sei lá, vocês têm apenas dois sinais, né? Então, um tripleto. Isso ficou mais bonitinho um pouco. Um tripleto e um dupleto. Tá? Quando vocês estiverem analisando um espectro desse tipo, gente, eu não quero que vocês fiquem... Vocês podem até fazer, se vocês quiserem medir a integral disso daqui, né? Vocês podem até medir a integral disso daqui e a integral disso aqui, para ver se é razão de 1 para 1 mesmo. Só que não é esse valor de integral que eu quero, tá, gente? Quando eu falo de integral do sinal, é integrar o sinal como um todo, para saber quantos hidrogênios nós temos aqui, e também medir a integral de um sinal todo para saber quantos hidrogênios nós temos aqui, tá? Então, não necessariamente vocês sempre precisam ficar medindo as integrais, tá? Depois a gente vai dar alguns exemplos de integrais aí, para vocês verem que é um pouco mais simples do que parece. Então, isso aqui é um tripleto. Aí, para um quarteto, né, a razão, né, a área, né, relativa de um quarteto, né, então é 1, 3, 3, 1, então 1, 3, 3, 1, então isso aqui é clássico de um quarteto. Quando nós vamos para um quintupleto, né, então, segue essa razão no triângulo de Pascal. Então, 1, 4, 6, 4, 1. Tá? Então, se vocês observarem algo assim, em um conjunto de 5, né, piquinhos, né, vocês conseguem imaginar que realmente isso é um tripleto, é um quinteto. E um sextupleto, né, então aqui, né, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Geralmente, gente, quando a multiplicidade ela é muito clara, né, num espectro de Rmn, geralmente ela segue uma distribuição assim, né? Ó, ela vem, sobe e cai. Nossa, ficou péssimo isso, né? Pera aí. Ela vem,
sobe, desce. Não ficou tão melhor assim, né? Quando nós temos uma distribuição que geralmente nós não sabemos, né? Então, ou seja, aqui essa distribuição é isso aqui, gente, ó. Sobe de forma homogênea e cai de forma homogênea, tá? Quando nós temos algo que é assim, né? Parece que sobe, aí dá uma estabilizada e depois cai. Geralmente, quando acontece isso, tem uma mistura de sinais aqui, tá? Não é um único sinal. Isso é o caso, esse é o caso clássico de um duplo dupleto, tá? Nós não temos esses dois sinais aqui mais intensos para se caracterizar um quarteto. Então, segue uma distribuição parecida como essa, tá? Então, analisando esse espectro aqui, né? Dessa molécula, que é o 1,1-dicloroetano, é muito parecido com uma molécula que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, nós temos aqui dois ambientes químicos. Então, quando vocês forem analisar uma molécula por RMN, primeiramente vocês têm que ver quantos ambientes químicos essa molécula tem. Ela tem dois ambientes químicos diferentes. Beleza, então vai gerar dois sinais. Tá? Tirando se a molécula for simétrica, que depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas, então, se ela tem dois ambientes químicos, esse hidrogênio nessa posição aqui vai ser quimicamente diferente do que esses três hidrogênios aqui. Então, eles vão gerar dois conjuntos de sinais. Seguindo a regra do N mais 1, esse hidrogênio aqui tem quantos hidrogênios vizinhos? 1, 2, 3, mais ele. Então, nós esperamos que isso gere um quarteto. Esses outros hidrogênios aqui são quimicamente iguais, então vale como um só. Quantos hidrogênios vizinhos eles têm? Apenas um. Então, é um mais ele, então vai gerar um dupleto. Tá? Então, quando você analisar no espectro, você realmente tem um quarteto. E aqui você geralmente tem um dupleto. Por que que esse dupleto ele está numa região mais protegida, né, do espectro? Porque ele está muito próximo de átomos eletronegativos, no caso o cloro. Tá? Então tem pouca densidade eletrônica perto desse hidrogênio. Desculpa, eu estou falando o contrário, né? Então é esse hidrogênio é desse sinal aqui, tá? Tem pouca densidade eletrônica perto desse hidrogênio. Então ele se encontra num ambiente, né, mais desblindado, ou seja, desprotegido. E nesse caso aqui, não tem tantos átomos eletronegativos, o cloro está mais distante, né? Então ele cai num sinal mais blindado. Eu já comentei isso com vocês, né? Do que é um quarteto. Então, né, essa constante de acoplamento, o que é esse J? Então a gente vai estar falando aqui. Oi. Tá, não, boa pergunta. Quem que está falando? Daiane, então é assim, em ambientes, deixa eu escrever aqui que vai ficar um pouco melhor para entender. Peraí, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Então vamos lá. Gente, vocês podem me perguntar em qualquer momento, tá? Então, quando nós temos essa molécula aqui, eu vou desenhar dessa maneira aqui que eu acho que fica um pouco mais limpo, né? De explicar para vocês. Espera aí. Então aqui nós temos dois átomos de cloro e um átomo de hidrogênio. E aqui nós temos três átomos de hidrogênio. Por que que esse hidrogênio aqui, tá? Esse hidrogênio aqui, que a gente já sabe que gera esse quarteto, tá? Por que que esse hidrogênio ele está mais à esquerda do espectro? Porque esse hidrogênio aqui,
ele está muito próximo de átomos eletronegativos, no caso são os cloros, ele está próximo. O que que esses cloros fazem? Esses cloros, como eles são eletronegativos, eles puxam a densidade eletrônica, né? Então a setinha do momento de dipolo tende ali para os átomos de cloro, fazendo com que a nuvem eletrônica em volta desse átomo de hidrogênio seja pobre, né? Ou seja, seja pouco, tenha poucos elétrons. Então, quando um átomo de hidrogênio ele está próximo de átomos eletronegativos, nós chamamos isso de hidrogênio, né? Desblindado, tá? E assim ele está mais à esquerda do espectro. Ou seja, ele está mais desprotegido. Tá? Quando nós temos hidrogênios, aqui, nós temos hidrogênios, que eles estão mais distantes de átomos eletronegativos, como esses hidrogênios estão mais distantes do cloro do que esse primeiro hidrogênio. Então, a nuvem eletrônica desses hidrogênios está um pouco mais concentrada neles, né? Então, nós chamamos isso, né? Falamos que esses hidrogênios aqui, eles estão mais blindados, estão mais protegidos. Ou seja, nós encontramos eles mais à direita do espectro. Só fazendo um adendo aqui, gente, vamos supor que nós tivéssemos essa molécula aqui. Então aqui nós continuamos tendo um cloro, aqui nós temos um cloro, aqui nós temos um hidrogênio, aqui nós temos um hidrogênio, aqui nós temos um hidrogênio e aqui nós temos um cloro. Tá? Então, pessoal, como é que ficaria assim? Como que esses hidrogênios, né, desse carbono número 1, aqui, vamos chamar isso de carbono número 1, e esses hidrogênios ligados ao carbono número 2, eles estão em ambientes químicos diferentes? Sim, porque primeiro a molécula ela não é simétrica, né? Ela não tem um plano de simetria. Aqui nós só temos um hidrogênio, aqui nós só temos dois. Pensando, quem que vai cair mais à direita do espectro e quem vai cair mais à esquerda do espectro? Bom, nesses dois hidrogênios que estão ligados a esse átomo de carbono, nós também temos um átomo de cloro, tá? E nesse outro hidrogênio ligado nesse átomo de carbono, nós temos dois átomos de cloro. Então, qual desse conjunto de hidrogênio está mais próximos de átomos eletronegativos? Né? Com certeza, esse hidrogênio aqui está mais próximo de átomo eletronegativo. Então, esse hidrogênio vai se encontrar mais desblindado, tá? Ou seja, desprotegido, mais do lado esquerdo. E esses hidrogênios aqui, que na verdade, como eles estão entre eles, né, no mesmo ambiente químico, eles vão estar um pouco mais à direita do espectro, ou seja, blindados, ou seja, desprotegidos. Então, se a gente tiver um espectro de RMN dessa molécula aqui, ó, vou simular um espectro bem curtinho, tá? Se nós tivermos um espectro de RMN dessa molécula, seguindo a regra do N mais 1. Então vamos chamar isso de hidrogênio 1 e os hidrogênios 2. Tá? O hidrogênio número 1, nós sabemos que ele vai estar mais nessa região do espectro aqui, ó. Mais à esquerda do espectro, o hidrogênio número 1. E os hidrogênios número 2, eles vão estar mais à direita do espectro. Com relação à multiplicidade, que tipo de multiplicidade eles vão gerar? Vamos lá. Esse hidrogênio número 1, ele tem quantos vizinhos? 2. Então, é 2 mais ele. Então, nós vamos ter um tripleto
mais a esquerda do espectro. Então, à esquerda do espectro, nós vamos observar um tripleto. E esses dois hidrogênios aqui, eles vão atuar como um só, né? Por eles estarem no mesmo ambiente químico. Quantos vizinhos eles têm? Apenas um. Então, é o vizinho mais ele. Então, nós vamos observar um dubleto mais a direita do espectro. Tá? Se nós fôssemos medir as integrais desses sinais, nós veríamos que esse tripleto, a integral daria para um hidrogênio, e esse dubleto, a integral daria para 2 hidrogênios. Né? Então, porque nós temos 2 hidrogênios, e aqui nós temos apenas um hidrogênio. Não sei se eu ficou um pouco mais claro, Daiane, ou eu acabei te confundindo um pouco mais. Tá bom. Então tá. Só um minutinho aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, dando continuidade, né, eu vou mostrando alguns exemplos para vocês aqui. Dando continuidade, né, então aqui eu já mostrei um quarteto. Aqui eu estava falando, né, da distância entre os picos, né, do multipleto, né, são esses valores de J. Esses J's, eles são medidos em Hertz. Não depende da força do campo externo, ou seja, se nós tivermos um equipamento, se nós tivermos um dubleto, esse dubleto tem um determinado valor de constante de acoplamento J aqui. Se nós estivermos fazendo uma análise desse dubleto num equipamento de 300 MHz ou num equipamento de 600 MHz, esse valor de J ele vai ser o mesmo, tanto para 300 quanto para 600. E, claro, o valor de deslocamento químico aqui, né, o valor de delta, também vai ser o mesmo tanto para 600 quanto para 300. Por isso que não depende da força do campo magnético externo. Ó, multipletos com a mesma constante de acoplamento, né, podem advir de grupos adjacentes que se desdobram em um influenciado na presença um do outro. Tá? Então vamos lá. Hidrogênios equivalentes, eles não se desdobram. Isso eu já mostrei para vocês, né? Então nós temos essa molécula aqui. O do etanol. Temos 2 hidrogênios aqui, temos 2 hidrogênios aqui e 3 aqui. O que eu quis dizer com hidrogênios equivalentes não se desdobram? Por exemplo, esses 3 hidrogênios aqui, gente, eles são hidrogênios equivalentes. E eles não se desdobram, ou seja, eles não se acoplam entre eles. Isso aqui vai gerar apenas um único pico no sinal. Tá? Hidrogênios ligados, isso aqui é extremamente importante quando a gente começar a falar de estereoquímica. Hidrogênios ligados ao mesmo átomo de carbono desdobram-se somente se forem não equivalentes. Professor, mas espera aí. O senhor falou aqui que esses hidrogênios, eles não se desdobram, porque eles são equivalentes, eles estão ligados no mesmo átomo de carbono. Mas logo em seguida, falou que hidrogênios ligados ao mesmo átomo de carbono, eles podem se desdobrar se não forem equivalentes. Opa, mas espera aí, como que hidrogênios ligados ao mesmo átomo de carbono não pode ser equivalente? Né? Imagine isso daqui, ó. Vou mudar a cor, né? Imagine isso daqui. Uma ligação dupla aqui, então nós temos um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, vamos supor que aqui tem um OH. Depois eu ia mostrar isso para vocês, mas vou introduzir esse assunto aqui.
Esses dois hidrogênios aqui, que eu vou chamar de hidrogênio número 1 e hidrogênio número 2, eles estão ligados ao mesmo átomo de carbono. Tá? Porém, nesse caso, eles não são equivalentes. Por quê? Eles vão acoplar com esse outro átomo de hidrogênio que eu vou chamar de 3. Tá? Por que que eles não são equivalentes? Porque esse hidrogênio aqui, o hidrogênio número 1, ele está mais distante do hidrogênio número 2, está mais próximo do OH. Então, ó, esse hidrogênio número 1, ele está próximo desse OH e mais distante do hidrogênio 3. Esse hidrogênio número 2, ele está mais próximo do H3, porém mais distante do OH. Professor, mas a ligação ela não vai girar? Não, nesse caso não, porque ligação dupla, gente, não permite rotação livre, tá? Ligação dupla não gira, né, da forma como se fosse uma ligação simples. Então, esses átomos de hidrogênio 1 e 2, eles não são equivalentes, apesar de estar ligados ao mesmo átomo de carbono. Opa, peraí, professor, então, quantos sinais, na verdade, uma molécula dessa vai ter? Né? Então, deixa eu apagar esse outro aqui, que eu fiz. Vamos tentar entender, né, a multiplicidade desses sinais aqui. Então, imagine que você tem, né, ali o espectro de RMN, sabendo que esses dois hidrogênios ali, eles não são equivalentes. Quantos... exclui esse OH, tá? Esquece esse OH por enquanto. Ele está ali, mas a gente não vai trabalhar com a multiplicidade dele. Eu já vou falar por quê, tá? Esses hidrogênios aqui, essa molécula vai ter quantos sinais no espectro de hidrogênio? Bom, a gente sabe que isso aqui não é equivalente devido que essa rotação da ligação ela não é permitida. Então, apesar de ter dois átomos de carbono, nós vamos ter três conjuntos de sinais no sinal no espectro de hidrogênio, né? Então, por exemplo, esse hidrogênio número 3, ele está mais próximo do OH, certo? Então, ele vai estar, geralmente, num ambiente um pouco mais desprotegido. Então, o H3, ele vai estar mais ou menos por aqui, assim. O H1 e o H2, eles vão estar um pouquinho mais protegidos, né? Então, o H2 e o H1, eles vão estar um pouquinho mais protegidos. O H3, ele vai... Qual vai ser a multiplicidade desse H3? Bom, é ele mais os hidrogênios vizinhos. Como esses hidrogênios vizinhos eles não são equivalentes, então é ele e mais 2. Então o hidrogênio 3 vai apresentar um tripleto. O hidrogênio 2 vai apresentar o quê? Olha só que interessante o hidrogênio 2. O hidrogênio 2, por isso que, para quando tem ligações múltiplas, aromáticos, as coisas elas são um pouquinho mais complexas. Esse hidrogênio o hidrogênio 2 vai acoplar com o hidrogênio 3, formando um dubleto, e o hidrogênio 2 vai acoplar com o hidrogênio 1, também formando um dubleto. Então, no caso do hidrogênio 2, nós vamos ter aquele exemplo clássico que eu mostrei para vocês de um duplo dubleto. Tá? E o hidrogênio 1 vai acoplar com o hidrogênio 2, formando um dubleto, e o hidrogênio 1 vai acoplar com o hidrogênio 3, também formando um dubleto. Então, para o hidrogênio número 1, nós também vamos ter um duplo dubleto. Claro que eu não vou entrar em detalhes ainda se os valores de constante de acoplamento para esse conjunto de duplo de dubleto e esse valor de constante de acoplamento para esse outro conjunto de duplos dubletos vão ser iguais ou diferentes. Na verdade, vão ser diferentes, tá? Mas eu vou falar isso um pouco mais para frente. Bom, mas a mensagem que eu queria passar aqui para vocês é, pessoal,
Hidrogênios ligados ao mesmo átomo de carbono, eles podem sim se desdobrarem, tá? Se eles não forem equivalentes, como é esse exemplo aqui. Ficou claro, gente? Ou ainda não tão claro assim? Porque a gente vai resolver alguns exemplos depois. Tá. Sim, não, vai melhorar sim, tá? Então vamos lá. Continuando, né? É, os hidrogênios, né, em carbonos adjacentes acoplam entre si, né? Se tiverem mais hidrogênios, né? Eles podem ter até um J3 ali. Hidrogênios separados por 4 ou mais ligações, né? Ou seja, ali J4, J5, enfim, eles geralmente não acoplam entre eles, tá? Geralmente eles não acoplam. Eles podem acoplar entre eles? Podem, porém em condições estruturais muito específicas que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, o J, né? A gente conhece aqui, né, os hidrogênios adjacentes, né? Então, se tiver um hidrogênio vizinho do outro, beleza. Esses daqui geralmente eles vão sentir a presença um do outro, tá? Ah, quando nós temos separado por 4 ligações sigma, né? Então aqui ele é separado por 3 ligações sigmas. Então, ó, aqui é uma ligação sigma, aqui é uma ligação sigma, opa, aqui é uma ligação sigma e aqui é uma ligação sigma. Então, quando é separado por apenas 3 ligações sigmas, beleza, eles vão sentir a presença um do outro. Quando é separado por 4 ligações sigma, 1, 2, 3, 4, né? Então esses hidrogênios eles são separados por 4 ligações sigmas, eles não irão sentir a presença um do outro. Porém, se nessas 4 ligações de distância estiverem ligações múltiplas, o que é ligações múltiplas? Duplas ou triplas ligações. Se tiver esse tipo de ligação, então, ó, o hidrogênio A ele está separado do hidrogênio B por 1, 2, 3, 4 ligações. Porém, uma dessas ligações é uma ligação dupla. Aí eles podem sentir a presença um do outro. Por isso, gente, que quando a gente trabalha com compostos que apresentam insaturações, alcenos, alcinos, compostos aromáticos, a gente pode observar algumas multiplicidades um pouco não usuais, como a gente conhece. Tá? Bom, com relação aos valores das constantes de acoplamento, né? Então, se nós tivermos um alcano normal, né, entre que esse hidrogênio ele sente a presença de um outro hidrogênio, ou seja, eles não são equivalentes, isso aqui tem uma rotação livre, que a gente já sabe, isso daqui vai gerar um dubleto, né? Se aqui não for hidrogênio, se aqui, aqui, aqui e aqui não forem hidrogênios, eles vão gerar um sinal que nós conhecemos como dubleto. E geralmente, gente, essa constante de acoplamento vai ser sempre 7 Hz, tá? Para grupos alquil. Quando nós estamos falando de alcenos, e esses alcenos são cis, a constante de acoplamento entre esses dois hidrogênios vai ser 10. E quando nós estamos falando de alcenos e esses alcenos são trans, né, esses hidrogênios são trans entre eles, as constantes de acoplamento elas são 15 Hz. Gente, aí está uma das grandes vantagens poderosas da técnica de RMN. Por exemplo, se você não tiver nenhum padrão de cromatografia, né, você não vai distinguir na cromatografia se aquele alceno ele é cis ou trans. No infravermelho, se você adquirir esse espectro de forma bem adequada, você até consegue ver que pode ser cis ou trans. Porém, no hidrogênio, qualquer espectro simples de hidrogênio, nós conseguimos
medindo a constante de acoplamento, nós conseguimos entender, diferenciar, na verdade, quando é cis e quando é trans. Então, gente, isso é muito interessante, né? Uma das grandes vantagens da técnica de RME. Quando nós temos um alceno e esses hidrogênios eles são geminais, gente, lembra gen, né? Vem ali da gêmeos, alguma coisa, né? Então ligados ao mesmo átomo de carbono, sendo que esses hidrogênios eles não são equivalentes, como mostrei no slide passado, a constante de acoplamento entre eles é de 2 Hz. Gente, olha só que interessante aqui. Vocês estão vendo que aqui todos esses exemplos, esses 3 exemplos aqui, são de alcenos. Esses alcenos, eles... Olha os valores das constantes de acoplamento. Quando os hidrogênios eles estão mais próximos um do outro, nós temos uma constante pequena. Quando eles estão um pouco mais afastados um do outro, nós aumentamos essa constante. E quando eles estão ainda mais afastados um do outro, essa constante ela também aumenta, tá? Então, olha só, outra coisa bastante interessante no RMN. Geralmente, quanto mais distante esses hidrogênios são e eles acoplam entre eles, pessoal, eles vão aumentar um pouco, né, a constante de acoplamento entre eles. Isso é muito válido para alcenos. Porém, quando a gente vai para aromáticos, a coisa é um pouco mais complexa, né? Então, ó, quando nós temos um acoplamento do tipo orto, né, ou seja, acoplamento do tipo 1, 2, né, nas posições 1, 2, é 8 Hz. Quando nós temos um acoplamento do tipo meta, nós temos uma constante de 2 Hz. Apesar de estar mais distante, a constante é menor. Gente, aí vocês podem estar perguntando, professor, mas e quando nós tivermos para? Né? Então vamos desenhar um anel aromático aqui. Nós temos um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Na verdade, eu vou desenhar todos os hidrogênios de um lado da molécula, porque o outro lado ele é igual, tá? Como que ficariam as constantes de acoplamento? Então vamos chamar isso de hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3 e hidrogênio 4. Vocês viram que o hidrogênio 1, 2, ó, aqui é um hidrogênio 1, 3, tá? Vocês viram que o hidrogênio 1, 2 acopla entre ele, beleza, hidrogênio 1, 2 sente, essa constante de acoplamento também vai ser. Porém, por ter ligações duplas aqui no anel, esse hidrogênio número 1, ele também vai sentir a presença do hidrogênio número 3, que vai gerar uma constante de 2 Hz. Porém, apesar de ter ligações múltiplas, o hidrogênio número 1 não vai conseguir sentir a presença do hidrogênio número 4. Tá? Essa constante, né, esse acoplamento, ele não existe para compostos aromáticos, tá? Então, acoplamentos do tipo aromático, né, do tipo 1, 4, não existe, tá? Por isso que aqui nessa tabelinha ele não está mostrando o valor, né, de J aproximado de constante número 4, tá? 1, 4. Só que olha só, gente, se a gente, aproveitando, né, esse exemplo do aromático aqui, né, e esse hidrogênio número 3, aqui, ele vai sentir a presença de todos esses hidrogênios, do 1, do 2 e do 4? Sim, porque ó, o 3 em relação ao 4 está em orto, o 3 em relação ao 2 também está em orto, e o 3 em relação ao 1 está em meta, tá? Então, ó, o hidrogênio 3 ele vai ter uma multiplicidade bem diferente, porque ele sente os dois em orto e também o em meta. Porém, se nós tivéssemos um hidrogênio nesta posição, supondo que eu chamo isso de hidrogênio número 6, esse tipo de acoplamento em para, ele não existe. Tá? Resumindo,
Acoplamentos em aromáticos, orto e meta existem, para não existe. Tá? E em compostos, né, alílicos, né, eles estão separados por 4 ligações, ó, então 3, né, 3 ligações, né, 1, 2, 3, 4 aqui, né, 1, 2, 3, 4, supondo que aqui tivesse um hidrogênio, porém eu quero falar da constante de acoplamento entre esses dois hidrogênios, geralmente seria de 6 Hz, né, então eles são hidrogênios vizinhos e em compostos alílicos seriam de 6 Hz. Seguindo, né? Então, olha, um composto aromático aqui monossubstituído. Tá? É um pouco complexo, né? Vocês podem estar vendo aqui, né? Então, olha só. Para a parte que, para o substituinte do composto aromático aqui, ó, que é uma etila, não é tão complexo, né? Porque, ó, esses hidrogênios são semelhantes, né? Então, quantos hidrogênios vizinhos eles têm? 2 mais 1 dá 3. Então, nós temos aqui um tripleto. Esses hidrogênios aqui são 2, sente esses 3, então 1 sentindo 3, gera um quarteto. Beleza. Porém, a multiplicidade no anel aromático, né, como nós vimos anteriormente, dá um sinal bem complexo, na verdade, né? Que quando a gente não consegue identificar se é um singleto, se é um dubleto, se é um tripleto, né? Se é um quarteto e assim sucessivamente, quando a gente não consegue identificar, ou seja, aparece um sinal assim, muitas vezes, né? Com uma multiplicidade que a gente não consegue claramente identificar, nós simplesmente nós podemos chamar isso de M, ou seja, multipleto. Tá? Então, quando nós não temos, quando nós temos uma multiplicidade que nós não consigamos reconhecer ela como nenhuma das multiplicidades clássicas, nós chamamos isso de multipleto. Tá? Gente, vamos dar uma... Bom, pessoal, retornando então, né? Estava falando, né, das coisas aqui do multipleto, enfim. Vamos dar continuidade, né? Então, vamos analisar esse espectro aqui, né? Simples, né? Por enquanto eu estou usando moléculas bem simples, como a metil-isopropilcetona, né? Então, nós temos uma metila, que nós chamamos de A aqui, né? Metil-isopropilcetona, então nós temos o sinal aqui em A, e aí nós temos o B e o C. Bom, quando vocês virem, né, uma... Opa, alguém saiu e pediu para entrar, peraí. Ok. Bom, gente, então, quando vocês virem, né, uma uma molécula simples como essa, né, de metil-isopropilcetona, vocês têm que analisar quantos ambientes químicos uma molécula ela vai possuir no espectro de RMN. Bom, nós temos essa metila, nós temos esse CH aqui, e nós temos 2CH3. Olha só, aqui, essa ligação dupla, essa ligação simples aqui entre esse CH e o carbono da carbonila, ela gira. Tá? Então, aqui nós temos uma rotação livre aqui. Então, em um momento, esse CH3B vai estar perto do oxigênio da carbonila, e em outro momento, esse outro CH3 também vai estar mais próximo do oxigênio da carbonila. Então, essas duas metilas, elas serão equivalentes, ou seja, vão gerar apenas um único sinal. Então, quantos ambientes químicos nós temos? Eu vou abreviar aqui, tá? Como HA, de ambientes químicos. Desculpa, HA não, né? Seria HQ, né? Quantos anos? Eu estou pensando no inglês, gente. Desculpa. Quantos ambientes químicos
nós iremos ter 3. Então, para o espectro da metil-isopropilcetona, quantos sinais no espectro de hidrogênio nós deveríamos esperar? 3. Quais seriam as multiplicidades desses sinais? Bom, começando por aqui, essa metila, gente, essa metila, ela não tem 3 hidrogênios, porém esses 3 hidrogênios não tem nenhum hidrogênio vizinho. Então, vai gerar apenas um singleto. Tá? Um singleto. Esse CH aqui, ele tem quantos hidrogênios vizinhos? Né? Ele tem mais 3 e 6. Né? Então, são 6. 6 hidrogênios vizinhos. Lembrando, gente, apesar disso eles estarem no mesmo ambiente químico, lembra que eles podem ter diferentes probabilidades de spin. Então, não é por eles estarem no mesmo ambiente químico, tá, que eles vão ter exatamente os mesmos spins. Tá? Uma hora, esses 3 hidrogênios vão ter spins totalmente diferentes desses outros 3 hidrogênios. Então, a gente, apesar de ter o mesmo ambiente químico, nós temos que somar para encontrar a multiplicidade. Então, aqui, quantos hidrogênios vizinhos esse hidrogênio C tem? Então, 3, 6 mais ele. Então, a regra do N mais 1, né? N é o número de vizinhos, 6 mais ele, mais 1, né? No caso, 7. Então, aqui nós vamos ter um septupleto. Um septupleto. Tá? E agora esses hidrogênios B aqui, tá? Agora sim, nós estamos falando do mesmo ambiente químico, eles são equivalentes. Então, quantos hidrogênios vizinhos essas metilas têm? Apenas um. Então, qual é a multiplicidade? 1 mais eles mesmos, né? Como se fosse valendo 1. Então, nós vamos ter aqui no espectro um dubleto, tá? Aí, vocês têm que pensar assim, aqui é um singleto, tá? Então, vocês têm que pensar assim, beleza, então aqui nós temos um dubleto, um singleto e um septupleto, tá? Qual que vai ser as integrais? Bom, para o singleto aqui, né? O singleto aqui, nós temos um singleto para 3 hidrogênios. Então, se vocês forem medir lá, esse singleto vai dar para 3 hidrogênios. Esse septupleto vai dar para 1 hidrogênio, porque ó, nós só temos um hidrogênio aqui gerando esse septupleto. Tá? E essas duas metilas aqui vai dar um dubleto, né, para 6 hidrogênios. Tá? Então, é mais ou menos assim que vocês vão começar a analisar os espectros de RMN. Já já a gente dá um foco maior nas integrais, tá, gente? Lembra daquele desdobramento mais complexo, né, que eu falei para vocês, né? No caso do estireno, né? Ou seja, esses dois hidrogênios, o C e o B, né? Ó, o C e o B, eles não vão ser equivalentes, porque isso daqui ele não permite a rotação dupla, né? A rotação da ligação. A ligação dupla ela não permite essa rotação. Então, esse hidrogênio B ele vai estar mais próximo do anel aromático do que o hidrogênio C. E o hidrogênio C vai estar mais próximo do hidrogênio A do que o hidrogênio B está do hidrogênio A. Então, esses dois hidrogênios, o B e C, eles não vão ser equivalentes. Então, olha aqui aquele exemplo que eu falei, né? Eles vão gerar dubletos, tá? Porque a gente só está falando do hidrogênio, tá, vamos falar aqui dos hidrogênios A, B e C, né? Então, por exemplo, o hidrogênio A, ele vai sentir, por esses daqui não serem equivalentes, né, mas estarem ligados ao mesmo átomo de carbono, o hidrogênio A, ele vai sentir o hidrogênio C, gerando um dubleto, e o hidrogênio A vai sentir o hidrogênio B, também gerando um dubleto. Então aqui nós temos um dubleto e outro dubleto. Isso daqui vai gerar o quê? Um duplo dubleto.
Já no caso do hidrogênio B, é a mesma coisa. O hidrogênio B, ele vai sentir o hidrogênio C, gerando um dupleto, e o hidrogênio B vai sentir o hidrogênio A, também gerando um dupleto. Nesse caso, um duplo dupleto. Só que, por eles estarem, esse hidrogênio B, ele está geminalmente com o hidrogênio C, e o hidrogênio A ele está vicinal tanto com o C quanto o B, eles vão gerar valores de constantes de acoplamento diferentes, né? Então, ó, o acoplamento A e B, né? Então, ó, o acoplamento entre o hidrogênio A, o dupleto, né? Entre o hidrogênio A e o hidrogênio B, vai ter o valor de 17 Hz. No outro exemplo, olha só, não é o hidrogênio B que também acopla com o hidrogênio A? Então, esse acoplamento entre B e A vai ter também a mesma constante de acoplamento, porque ó, aqui era o A acoplando com B, 17 Hz. Aqui é o B acoplando com o A, também 17 Hz. Porém, agora é o seguinte, o A acoplando com o C, tá, ó, o A acoplando com o C vai gerar uma constante de 11 Hz. E o B acoplando com o C vai gerar uma constante de 1,4 Hz. Tá? Porque agora esses acoplamentos eles não são semelhantes, eles são diferentes. Então, se a gente for analisar o espectro do estireno, né, a coisa ela não é muito simples. Né? Então, tirando a questão dos aromáticos, né, aqui, que na verdade vai ser um multipleto, né, para os aromáticos. Então aqui nós vamos gerar um duplo dupleto. E aqui nós vamos gerar, na verdade, tudo isso aqui é um duplo dupleto também, tá? Então é um duplo dupleto. No caso dos hidrogênios, um duplo dupleto. Desculpa, gente, espera aí. Aqui está pegando todos os hidrogênios. Daqui aqui não dá para ver, né? Então, isso daqui é um duplo dupleto que está ampliado aqui, ó, duplo dupleto. E aqui também é um duplo dupleto que está ampliado nesta imagem, tá? Então, aqui parece que é um dupleto, aqui parece que é um dupleto, mas se a gente ampliar, a gente vê que são duplos dupletos. Nós chamamos, né, de espectros, né, de primeira ordem, né, nós chamamos isso, né, de acoplamentos de primeira ordem, porque quando que a gente vai saber exatamente que isso daqui ele é um único sinal ou, na verdade, são sinais misturados, né? Quando a diferença nos deslocamentos químicos, ou seja, né, então nós temos um tripleto aqui e um quarteto aqui, né, que nós chamamos a diferença entre os deslocamentos químicos de delta V em Hertz, deve ser 10 vezes o valor da constante de acoplamento. Tá? Então, aqui, ó, se a gente pegar a constante de acoplamento dessa molécula aqui, gerando um quarteto e um tripleto, né, entre A e B, nós sabemos que a constante de acoplamento é 5 Hz. Tá? 5 Hz. Se a gente pegar os valores de deslocamento químico, fazer a diferença de deslocamento químico entre esse sinal e esse sinal dividido pela constante de acoplamento, ó, deu 20, tá? Então, isso daqui é um sinal bem resolvido, na verdade. 10 é um padrão bem definido, né? Então, aqui, se a gente pegar esse valor da diferença, né, de deslocamento químico entre esse quarteto e esse tripleto, 25, né, e a constante de acoplamento por 5, dá uma razão, né, de ΔV dividido por J de 5. Aqui fala que deveria ser 10. Beleza, gente. O ideal é realmente ser 10 para você ter um desdobramento bem definido. 5 pode ter um desdobramento bem definido, sim, se você estiver utilizando um
um equipamento de RMN com um campo magnético bem forte. Se você estiver utilizando um RMN com um campo magnético não tão forte, esse valor de 5 aqui, ele não é bom. Aí sim, deveria ser 10 vezes para você ter um sinal bem definido. Lembra das rotações que eu falei para vocês, né? Das rotações dos hidrogênios quimicamente, né? Quando nós temos uma ligação simples, né? Então vocês sabem que isso daqui é a projeção lá da química orgânica, né? Vocês sabem que isso aqui é a projeção de Hoffman. Eu não sei se é com 2 N's aqui no final, enfim. A projeção de Hoffman, né? Que a gente analisa, né? O ângulo de diedro. Então, em algum momento, esse hidrogênio esse hidrogênio do carbono de trás vai estar bem distante do bromo do carbono da frente. Porém, como é uma ligação simples que separa esses dois carbonos, em algum momento esse hidrogênio vai estar bem próximo do bromo e em algum outro momento vai estar bem bem eclipsado ali com o bromo, né? Então, a gente vai ver somente um único sinal, né, para esse grupo metila, que é essa molécula aqui, né, gente? Essa molécula na projeção de Hoffman seria isso daqui, ó. Então você tem 3 hidrogênios ali atrás, aqui você tem um bromo e 2 hidrogênios. Então esse daqui é o carbono da frente, esse daqui é o carbono de trás, né? Se a gente utilizar o observador por aqui, né? Se a gente estiver observando por aqui, esse hidrogênio em algum momento vai estar bem oposto ao bromo, porém, devido à rotação dessa ligação simples, em algum momento esse hidrogênio vai estar esse hidrogênio aqui vai estar bem próximo do bromo. Então, essa metila, né, todos os hidrogênios dessa metila vão estar no mesmo ambiente químico. Então, eu já comentei, né, geralmente, né, 2 hidrogênios no mesmo carbono são equivalentes, tá? 2 hidrogênios no mesmo átomo de carbono, eles são equivalentes, porém vocês já viram que hidrogênios no mesmo átomo de carbono podem ser não equivalentes. Então, exemplos, né, de hidrogênios, né, que estão, né, ligados ao mesmo, que não são equivalentes, né? Então, nós já vimos, né, o exemplo do estireno. Esses 2 hidrogênios aqui, ó, eles estão ligados no mesmo átomo de carbono, porém eles não são equivalentes, devido à presença dessa ligação dupla, né, que não permite o giro. Porém, nesses outros 2 exemplos aqui, por que, por exemplo, o hidrogênio D e o hidrogênio C, eles não são equivalentes? Tá? Não tem nenhuma ligação dupla aqui. O que acontece? Né? Gente, acontece que isso daqui, ó, é um centro quiral. Eu não representei na molécula, mas vamos supor que essa hidroxila ela esteja para a frente do plano e esse hidrogênio esteja para trás do plano. Como ele é um centro quiral e uma molécula enantiomericamente pura, tá, gente? Então, esse hidrogênio ele sempre vai estar para trás do plano. Então, vamos supor que... Vamos diferenciar aqui também, né, gente? Vamos supor que esse hidrogênio ele esteja para frente do plano e esse hidrogênio esteja para trás do plano. Então, por essa molécula ser uma molécula pura, né, enantiomericamente pura, esse hidrogênio B, aqui eu inverti, né, seria o hidrogênio grande e o D minúsculo, tá? Foi um erro aqui, tá? Esse hidrogênio B, ele vai estar mais próximo do hidrogênio D, porque os dois estão no mesmo plano, do que o hidrogênio B vai estar mais próximo vai estar mais distante do hidrogênio C. Outra coisa,
O hidrogênio C, ele está muito próximo da hidroxila, porque os dois estão para a frente do plano, do que o hidrogênio B vai estar da hidroxila. Então, apesar desses dois hidrogênios estarem ligados no mesmo átomo de carbono, eles não são equivalentes, tá? Eles não têm equivalência. Então, isso vai gerar um sinal, um dupleto, e isso vai gerar um outro sinal, que é um dupleto também, tá? Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, né? Mas é a mesma coisa, ó. Isso aqui é um centro quiral, tá? É um centro quiral. Então, esses dois hidrogênios aqui, o hidrogênio B e o hidrogênio A, eles não vão ser equivalentes, também, da mesma maneira. As moléculas, acho que eu escrevi errado aqui, né? Mudam a sua conformação, né? Ah, porque elas pegam diferentes, elas podem estar em conformações bastante diferentes. Os hidrogênios, né, axiais e equatoriais, eles se interconvertem. Lembra lá dos exemplos lá dos ciclos hexanos, né, nas conformações cadeira, tá? Vocês lembram, né, das conformações cadeiras lá na química orgânica, né? Uma hora um substituinte vai estar na equatorial, outra hora esse mesmo substituinte vai estar na axial devido à interconversão, tá? Por que que, lembra nos exemplos passados, eu não comentei tanto, né, sobre os OHs, as aminas, né, os álcoois e as aminas, né? Isso acontece porque quando você tem uma molécula, vamos supor aqui, essa molécula aqui tem um OH. E aqui também tem um hidrogênio, gente, ó. Né? Vocês esperariam, né, do jeito, da maneira como eu expliquei para vocês, vocês esperariam o quê? Que esse hidrogênio aqui, tá? Esse hidrogênio aqui, que multiplicidade ele deveria ter? Ele está perto de um CH3 e ele está perto de um CH2, certo? Então, 3, 4, 5, 6. Então, ele deveria dar um sextupleto. Vocês podem estar pensando, professor, mas esse hidrogênio, ele também está próximo do hidrogênio da hidroxila. Por que que esse hidrogênio da hidroxila não acopla com esse hidrogênio? Gente, quando nós colocamos um álcool ou uma amina, né? Amida também, se for não tudo substituída, né? Mas quando nós temos um álcool ou um álcool ou uma amina, por eles serem bastante ácidos, em que tipo de solvente nós executamos os espectros de RMN? Em solventes deuterados, né? A gente vai falar isso mais para frente. Ou seja, em vez do hidrogênio tradicional, nós temos o átomo de deutério. Por esses hidrogênios de álcoois e aminas, né, aminas e álcoois, serem bastante ácidos, quando nós colocamos álcoois e aminas na presença de solventes deuterados, ocorre uma troca, tá? Então, lá na sua molécula final, em vez de você ter um álcool e em vez de você ter uma amina, na verdade você também vai ter um álcool, só que substituiu por um deutério, e aqui uma amina também substituiu um deutério. Então, se agora nós temos um deutério nesta posição aqui, ó, o deutério ele não é ativo no RMN. Então, esse acoplamento aqui, ele geralmente vocês não vão observar. Então, nesse caso aqui, vai gerar um sextupleto e não um septupleto. Aqui, né, eu falei da interconversão, né, então essa interconversão ela pode ser observada no RMN, mas voltando aqui, gente, ó, em amostras, se você analisar amostras ultrapuras de etanol,
eles mostram o desdobramento do OH. Porém, etanol com uma pequena impureza, né, esse sinal aqui ele pode aparecer ou pode não aparecer porque ele vai trocar com o deutério. Então, para vocês saberem, isso daqui é uma dica bem interessante para quem trabalha com experimental, tá, gente? Não sei se vocês vão analisar por RMN, mas supondo que os compostos de vocês tenham, vocês acham que o composto de vocês tenham álcoois ou aminas, tá? X, né? Ou aminas. Como que vocês vocês analisam isso em cloroformo deuterato, CdCl3, tá? Como vocês vão saber se exatamente o composto de vocês tem álcoois e aminas se eles não aparecem geralmente no RMN? Se você fizer em solvente clorofórmio deuterado, esse hidrogênio, ele geralmente ele não é tão ácido assim, né? O hidrogênio do clorofórmio deuterado ele não é tão ácido, então ele não consegue trocar com álcoois e aminas. Porém, se você colocar uma gotinha lá, né, no seu tubo de ressonância de D2O, ou seja, água deuterada, os hidrogênios da água eles são bem mais ácidos do que esse hidrogênio do clorofórmio. Aí o que, que acontece? Esses hidrogênios, na verdade, esses deutérios, né, da água deuterada, aí sim eles conseguem trocar com os hidrogênios de álcoois e amidas. Ou seja, resumindo, gente, se vocês têm uma amostra que vocês acham que tem álcoois ou aminas, e vocês fazem o espectro de RMN e vocês observam um sinal ali que vocês acham que é de álcool ou de amina em clorofórmio deuterado, coloca uma gotinha de água deuterada e analisa de novo. Vocês vão ver que esse sinal aqui, que anteriormente aparecia, esse sinal, se vocês tiverem álcoois ou aminas, esse sinal ele não vai aparecer, tá, gente? Então, é uma dica aí para quem trabalha com álcoois ou aminas, tá? Bom, gente, então agora vamos trabalhar um pouquinho, né? Eu não sei se vocês estão aí ainda me escutando bem, mas não sei se vocês têm cadernos ou alguma coisa para escrever, mas se não, a gente pode resolver aqui juntos, né? Essa molécula de cetona aqui, gente, porque depois já é 11 horas, né? Vocês já devem ter recebido um e-mail automático. Eu programei para enviar um e-mail automático para vocês 11 horas de alguns exercícios de RMN que vocês devem fazer para entregar até sexta-feira que vem, tá? E são exercícios relativamente semelhantes, né? Bem parecidos e com moléculas simples. Então, vamos começar a praticar um pouquinho, tá, gente? Essa cetona aqui, quantos ambientes químicos e quais as multiplicidades que essa cetona ela geralmente ela poderia apresentar num espectro de RMN, né? Tá bom, tá bom.